Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Prazer receber todos vocês aqui, mais uma vez, a maior parte de vocês, para o segundo encontro do Diálogos Interdisciplinares, projeto que a Litera desenvolve aqui na Livraria Realejo. Hoje a gente trabalha o livro Angústia, do autor Graciliano Ramos. Bato esse papo com meu amigo Lucas, logo ele se apresenta. Sou o professor Vitor, sou formado na Universidade de São Paulo, sou formado também em História da Arte pela PUC e na Litera faço o trabalho de coordenação pedagógica, sou um dos donos da casa, sou coordenador pedagógico por lá, dou também as aulas de redação e de literatura. O Luquita. Oi, eu sou o Lucas, sou psicólogo da Litera, sou formado pela Presbiteriana Mackenzie e especialista em Rocha pela Sociedade de São Paulo. Estou há 7 anos já na Litera e a gente desenvolveu esse projeto, esse trabalho em conjunto e ajudando ali no que é possível entre institucional e algumas intervenções individuais quando necessárias na casa. É um trabalho bem gostoso que a gente já está há muito tempo resolvendo aí. Um bocadinho, né? Um bocadinho. Bom, começar então a brincadeira? Gente, vamos lá. Angústia, Graciliano Ramos. Primeiro, vamos dar uma contextualizada para a gente entender no terreno que a gente está aqui entrando. Esqueci de comentar. Assim como na semana passada, ao final do nosso encontro de hoje, a gente sorteia o livro aqui do dono aqui da Realejo, Grande Zé Tarran, tá o livro dele, o Intrépido Livreiro nos Trópicos. Para mim que sou gago, esse título é um problema. A gente vai sortear aqui, espero que você dessa vez seja o contemplado. Coloca do lado, Luquita, por favor. Angústia, agora sim, do Graciliano Ramos. Vamos lá. Graciliano Ramos, um autor da segunda fase do modernismo brasileiro, geração que vai de 1930 a 1945. Mas para a gente entender melhor do livro que a gente vai tratar e do autor que a gente vai tratar, é importante a gente voltar um pouquinho e entender que essa estética nasce um pouquinho antes. A estética nasce em 1922, didaticamente colocada ali em 22. Sua primeira fase, chamada fase heróica, de 22 a 30, vai contemplar 2 características fundamentais. Primeiro, a valorização da cultura popular brasileira, legado que ela vai deixar para todas as gerações seguintes. A isso a gente pode somar também uma coisa bastante característica da primeira fase dessa estética, que é uma negação da tradição. Ou seja, as chamadas escolas literárias que antecedem essa estética são rejeitadas a partir de uma visão que busca o novo. Fosse esse o novo as vanguardas, vinda de Europa, por exemplo, como também, como já falei, a valorização da cultura popular do nosso país. A chamada geração de 30, na qual o Graciliano se insere, ela vai pegar esse legado da geração de 22 e adaptar às suas demandas e ao seu tempo. Primeiro, essa rejeição da tradição começa a cair, e a gente vai encontrar já o diálogo, o retorno ao diálogo com uma tradição literária. No caso do autor de hoje, em especial a estética realista, do final do século XIX. A grande questão da estética realista que vai ser recuperada pelo nosso autor é, em especial, a crítica social, uma análise social apurada, uma crítica à classe burguesa, bastante típica lá do Machado de Assis, no Rio de Janeiro. O Graciliano, por sua vez, ele vai se enquadrar numa vertente que a gente vai chamar de neorrealismo nordestino. Já aí o diálogo com o próprio Machado fica bastante explícito, bastante claro. No caso do Graciliano Ramos, essa temática de crítica social vai ser profundamente relacionada a um certo intimismo, a uma literatura que vai buscar uma análise psicológica dos sujeitos, das personagens que são colocadas para a gente. É importante comentar o contexto, porque o que acontece de 22 para 30 para que a temática social de caráter crítico e não festivo, como era antes, tome corpo? Bom, a gente tem um mundo que muda e um Brasil que muda. No mundo, a partir dos anos 30, anos 40, a gente vai ter o crescimento do nazifascismo e aqui no Brasil o surgimento do Estado Novo. Só para que vocês tenham ideia, o Angústia é de 1936. Um ano antes, o Graciliano Ramos é preso, justamente pelo governo Vargas. E o livro quase não sai, tá, gente? O livro ele é incentivado a ser publicado na cadeia.
O Graciliano está preso, uma série de amigos ali que incentivam a que o livro fosse a público. Ele não queria, estava triste, tá? Em função da condição em que se encontrava. Preso, aliás, sem justificativa alguma, a partir de uma lei que antecede o Estado Novo, a Lei de Segurança Nacional, né? A partir desse contexto, a gente vai ter o surgimento do que é essa obra, do que é o Angústia. Importante você saber que o Angústia ele passa por um dilema interessante. O autor muda o nome do livro algumas vezes. O primeiro nome que ele pensa em dar para esse livro é Um Colchão de Paina, que é uma referência a um colchão de cadeia em que o protagonista da gente, aqui, o Luiz da Silva, se imagina quando ele estiver preso. Já falaremos disso. Ele muda de ideia, não acha uma boa ideia. O outro nome que ele pensa em dar eu não vou lembrar o nome dela, que é o número do bilhete da loteria que ele sonha em ganhar para poder sair da condição de pobreza em que ele se encontra. Também abandona essa ideia. E aí vem o nome Angústia. Ou seja, esse nome foi gestado ali no Graciliano Ramos com alguma apuração. Por isso, isso me leva, Lucas, à primeira pergunta que eu tenho para você, porque me parece que entender o significado do título é uma boa chave de entrada para o livro. Então eu te pergunto de ponto de partida, o que significa angústia na sua área, Lucas? Tá. Então, falar sobre angústia, de um ponto de vista psicológico, é muito difícil, na verdade. Porque a angústia é talvez o sintoma que origina a psicologia. A angústia ela já estava presente nos filósofos antigos. A angústia é uma condição humana, ao contrário do que a gente imagina da angústia enquanto um evento, que você sofre ou não angústia. A angústia é algo do ser humano. Então, eu escolhi recortar aqui, talvez, uns teóricos que fizessem um pouco mais de sentido para a gente discutir dentro desse feixe que é o livro. Então, a gente pode usar aqui um conceito bem primário, bem inicial do Freud, que é a angústia enquanto recalque de algo que seu inconsciente quer exprimir. Então, a angústia seria esse substrato desse desejo, como diria o Lacan também, um dissidente freudiano, daquilo que não se contempla com o gozo. Então, entre aquilo que você deseja e aquilo que a realidade te permite fazer, existe uma falta. E essa falta é justamente o que a gente sente como angústia. Dentro das angústias, a gente pode dizer de angústias diferentes. A Melanie Klein, que é uma outra teórica também da psicanálise, ela fala sobre a angústia da separação, que é uma angústia que também já foi tratada pelo Freud antes em outros escritos, que é essa angústia inicial do bebê. Quem tem irmão pequeno ou já teve a chance de ver um bebezinho, sabe como é angustiante o choro do bebê quando ele se encontra sem a mãe. E aquela sensação que todo adulto tem, ou qualquer um que sente essa sensação de eu não consigo saciar essa vontade. E aí você fica ali segurando aquele bebê desesperado, pelo amor de Deus, como é que eu devolvo ele para a mão dele para ele ficar feliz? E você leva lá. Então, ela já vai falar sobre essa angústia da separação, que é essa coisa da falta. É da percepção, que é quase biológica, daquele bebê que até outrora vivia pleno, porque a vida intrauterina é o sonho, né? É onde você é satisfeito, você não sente frio, você não sente fome, você não sente vontades, você não tem. Você está completo. E aí, de repente, você é jogado ao mundo. E essa percepção inicial de que o mundo vai falhar com você às vezes. Porque ele não está ali para te servir irrestritamente. Essa seria uma das angústias, que é a angústia de separação. A angústia persecutória, por outro lado, é uma angústia que já tem uma origem um pouquinho na estratégia do medo. E aí a gente já consegue ver algumas relações com o Luiz aqui, que é essa angústia do mundo como algo ameaçador.
realmente ameaçador. Então, aquela sensação de que eu não pertenço a esse lugar e, portanto, estou sob ameaça, estou sobre um perigo. Tem também a angústia que gera o terror, que é o medo do aniquilamento, que é quando o medo é tão grande que você sente que você pode sumir a qualquer momento. São outros traços dessa angústia que a gente também percebe no nosso protagonista. Temos também a angústia depressiva, que essa, apesar do nome levar a gente a pensar na depressão enquanto diagnóstico clínico, né, que é o que a gente normalmente pensa, no ponto de vista kleiniano, ela é, teoricamente, a melhor possível. Porque quando o bebê percebe que a falta vai existir e que não necessariamente isso é ruim. Então, eu gosto muito de um livro que ficou famoso pela Juju, A Parte que Falta, porque ele aborda justamente essa coisa dessa busca incessante pela completude, até perceber que o que falta é a falta. Você precisa daquele buraco. Aquele buraco é também a gênese do seu desejo. Então, a gente pode encontrar diversos fragmentos disso no texto, e acho que a gente vai separar uns pedacinhos para ilustrar isso legal com vocês, para vocês começarem a ter um pouco dessa ideia. Então, a gente tem uma outra característica da angústia interessante, que é a angústia enquanto esse trauma inicial e o sinal de angústia. O sinal de angústia é aquela sensação do... Acho que talvez a maioria de vocês já reconheça isso. Qualquer um que já se machucou na vida reconhece aquela sensação de, tipo, isso nunca mais vai acontecer comigo. Ou eu nunca mais vou deixar que isso aconteça comigo. E aí você passa a usar esse sinal de angústia como proteção biológica. Então é aquela sensação que você tem de, eu reconheço isso aí. Isso me dá medo. Isso não vai ser da hora. E aí você já se retira daquele ambiente. Que é um pouco o que o Luiz traz com aquela coisa do eu me acostumei a falar baixinho entre os chefes, sabe? É aquela coisa do eu sei que eu não tenho potência aqui, então eu preciso me abaixar, né? E aí é aquela coisa dessa angústia já mais melancólica. Então, a angústia em si é um termo muito bom porque todo mundo aqui conhece a angústia. Todo mundo já se deparou com a falta em algum momento, né? O Lacan traz isso, né? A angústia, na verdade, é quando o desejo não consegue se completar no gozo, o que resta ao sujeito é a falta. Mas essa é uma estrutura natural do ser humano neurótico. Isso não é algo que tem cura. Isso é a gente. E acho que é por isso que a leitura é tão interessante, né? Porque ela dialoga com uma coisa que é muito nossa. Então deixa eu ver, Lucas, se eu entendi bem. Dá pra gente simplificando bastante, me corrige se eu simplificar o tanto e ficar errado, beleza? Né? Que a gente pode associar a angústia a uma espécie de consciência da falta, a consciência de uma limitação, por assim dizer. Algo nesse sentido? Algo nesse sentido, porque não necessariamente ele precisa ser da consciente. Tá. Às Okay. vezes ele pode ser um medo inconsciente. Por exemplo, a angústia, você pode reparar que ela tem uma característica muito mais volátil. É diferente de uma fobia. Uma fobia encontra um objeto. Sim. E esse objeto passa a te dar medo. A angústia é mais difusa. É mais difusa. Ela tem essa função de ser em si mesma angustiante. Então você consegue completar com muitas coisas. Sim. Né? A gente pode avançar nessa discussão talvez mais para o final, mas é um pouco o que a gente faz com o marketing, de certa forma. Com a obsessão, com a compra, com a tentativa de se completar através de algo que está fora de mim. Tá. Eu preciso de algo externo para me sentir completo. Por isso que o diálogo que tem nesse livro, que é um livro bem curtinho, né? A parte que falta é muito interessante. Sim. Porque essa busca incessante, a percepção de que nada funciona. Um é muito pequeno, o outro é muito grande, um é muito mole, outro é muito duro, e a coisa vai indo. Tá. E, então, tem um pouco disso. É um pouco da natureza humana mesmo. Essa percepção de estou no mundo, o mundo detém regras, essas regras nem sempre vão ser suficientes. Interessante.
Atenção, pessoal, pega essa manha, tá? O título de um texto, o título de um poema, o título de um livro, ele serve, entre muitas coisas, para ser uma espécie de condutor da leitura da gente, de uma espécie de filtro, senha, com a qual o autor está presenteando a gente para, olha, como é que você vai olhar para esse texto que está se abrindo diante de você? Então, não fique desatento aos presentes que os títulos dos textos têm para dar para vocês. Considerando isso que o Lucas falou, dá para a gente entrar na obra, então. Bom, na obra, a gente vai acompanhar uma narração em primeira pessoa. Lembra que a FUVEST adora questões de ordem concreta, estética, tá? Uma característica fundamental do livro que tem tudo a ver com as sensações que ele vai trazer, a angústia que ele vai te causar lendo o livro, é que ele é narrado em primeira pessoa por um camarada chamado Luiz da Silva. Luiz vai contar a própria história pra gente. E a gente descobre que ele é neto de um cara chamado Trajano. O Trajano, o Lucas já vai até tratar dessa figura do passado do nosso protagonista. O Trajano era um homem de muitas posses no interior rural. O pai do Luiz já vive o empobrecimento. O Luiz, por sua vez, que está contando essa história pra gente, para esse não sobrou nada, a não ser a obrigação quase de ter que sair desse espaço rural e migrar para Maceió, região urbana, uma cidade que se desenvolve plenamente ali no contexto em que a obra é passada para a gente. Esse cara vai para a cidade grande sendo um completo estrangeiro nesse lugar. E aí um completo estrangeiro em todos os sentidos. É um cara que não conhece aquele espaço. É um cara cujas convicções, costumes, valores não combinam com esse ambiente urbano e com a cultura urbana que se desenha em Maceió naquele momento. Tome cuidado de não associar ao nosso presente, em que essa relação campo-cidade é muito mais consolidada. Leve em consideração que as grandes cidades dos anos 30, 40 estão se desenvolvendo no nosso país. O processo de industrialização, de aburguesamento do país está acontecendo nesse contexto. Portanto, de fato, Luiz está indo para um lugar novo, tendo contato com novos valores, com novas questões. E nesse espaço novo, a cidade grande, Maceió, ele vai ser encarado como uma espécie de pária, como uma espécie de criatura esquisita, estranha. Só que ele não vai ser o diferente que atrai, porque tem, né? Tem esse diferente que te instiga, que te deixa curioso. Tem até o diferente do exótico, que ainda que pejorativo, desperta algum tipo de interesse. Luiz não, Luiz é o diferente desinteressante, porque ele é a marca de um passado que já não conversa mais com aquele presente. E ele vai olhando para esse lugar e não se identificando com ele, vai criando raiva por esse lugar, pelas pessoas desse lugar e pela vida que leva nesse espaço. O Luiz vai conseguir um emprego de funcionário público, baixíssimo salário, muito baixo, que mal dá para a subsistência dele. Tem um ponto ali que é importante de você pegar, porque vai se sugerir uma ideia do Luiz de um tipo de personagem que não é o que ele vai ser. Na literatura dos anos 30, 40, vai surgir uma figura chamada de o autômato. Autômato vem de automático, tá? Que é essa criatura do trabalhador que não pensa sobre o que trabalha, que ele não precisa refletir sobre o que faz, que o trabalho dele é meramente repetidor. O Luiz da Silva vai ser uma espécie de datilógrafo, uma espécie de copista, em que ele não cria nada, ele só repete aquilo que é posto para ele. Essa relação do indivíduo que não pensa vai se romper. Ele vai sofrer bastante com a própria vida, portanto pensa. Mas isso se sugere, num primeiro momento, uma existência vazia. Essa é uma grande questão que se coloca. Dentro desse ambiente, uma espécie de ponto comum, uma marca comum, vai aparecer o tempo inteiro, que é uma ambientação de uma cidade constantemente suja. O tempo todo suja. Ela é fisicamente suja, a casa dele é suja, a cidade é suja, mas uma cidade moralmente suja também. Pessoas com valores baixos, mesquinhos. A gente até separou um trechinho, né, Lucas? Sim. Aqui, separei para você. Num dado momento ele comenta assim pra gente, ó. Certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos.
passo diante de uma livraria, olho com desgosto as vitrines, tenho a impressão de que se acham ali pessoas exibindo títulos e preços nos rostos, vendendo-se. Olha como essa burguesia mercantil começa a aparecer com um tom deprecioso. As pessoas se vendem, as pessoas estão o tempo inteiro se oferecendo em troca de dinheiro. Sigo. É uma espécie de prostituição. E os autores resignados mostram as letras e os algoritmos, oferecendo-se como as mulheres da Rua da Lama. Essa figura dessa pessoa suja moralmente vai aparecer o tempo inteiro. Queria que você comentasse isso um pouquinho, Lucas. Como é que isso fica pra ti, cara? Eu achei uma experiência interessante durante a leitura, porque justamente é essa posição. Tem um outro trecho que agora me despertou, que eu acho interessante também, que ele comenta sobre a organização da cidade e aquela coisa militar, aquela coisa dos os coqueiros enfileirados. Sim. Aquela coisa que é falsa, que não é real. Que é organizado demais a ponto de ser falso. Exato. Que traz também, acho que um pouco desse diálogo com a realidade, né, do Graciliano Ramos naquele momento, e também, né, essa crítica social, mas também um pouco dessa coisa dessa perda, dessa separação que ele sofre ao sair do ambiente dele, aquele ambiente familiar, aquele ambiente comum a ele, confortável, e se encontrar num ambiente onde ele não pertence. Então aquela angústia de separação começa a dar as caras nessa ambientação de um lugar que não é acolhedor, um lugar que não é amoroso, um lugar que só oferece desprazer, que só oferece raiva, que ele se sente impotente dentro daquele lugar. É hostil ali o tempo inteiro, né? Exatamente, essa relação agressiva. E essa relação da agressividade do Luiz consigo mesmo também é muito interessante, porque ele é um cara que reprime a agressividade o tempo inteiro. Ele é subserviente, ele abaixa a cabeça, ele esbarra nas pessoas. E aí a gente pode trazer, talvez, a conversa para uma figura de linguagem muito boa durante o texto, que são os ratos. Sim. Os ratos, eles estão presentes o tempo inteiro no texto, né? Os ratos são desde a Marina até a própria alma do Luiz. Eu separei aqui alguns trechinhos interessantes que a gente pode fazer uma leitura. Primeiro, eu acho que é legal a gente falar sobre o Homem dos Ratos. Eu anotei a data porque eu não tenho certeza, mas pode ser que Graciliano Ramos já tivesse tido contato com esse texto do Freud. Ah, que interessante. Nessa época. Sim. É possível, porque O Homem dos Ratos ele é publicado em 1907. Tá. E é um dos primeiros casos clínicos, e é um caso clínico muito famoso do Freud. Ele vai falar sobre um rapaz que desenvolve uma hipocondria, mas ele desenvolve essa hipocondria através de um processo muito interessante. Ele, enquanto estava no exército, ele tem um superior dele, que é muito, como ele diz no texto, abre aspas, assim, ele gostava muito de crueldade. Tá. E ele vai contar sobre uma tortura que existia no Oriente, onde um rato era colocado dentro de um balde e o rapaz sentado em cima, esquentava-se o balde até que o rato tentasse fugir pelo ânus da pessoa. E aí, essa cena fica na cabeça desse cara. Sempre fico impressionado com a criatividade de quem cria esse tipo de coisa. Não vou entrar nesse mérito, mas sim. E aí, o que acontece? Esse rapaz escuta essa história e esse mesmo superior pede para ele fazer um pagamento. Por uma série de problemas naquele dia, esse rapaz não consegue executar esse pedido desse superior. E ele fica tomado por aquele medo e aquela angústia de que algo terrível aconteceria com ele. Tá. E cria uma certa fixação. Existe uma questão semântica aí, porque no alemão, Raten significa tanto rato quanto parcela, pagamentos em pedaços. Então ele simboliza isso dentro do inconsciente dele e começa a desenvolver um certo pânico ali, que vai cair numa hipocondria por causa do dado de realidade. Ratos são sujos. Ratos transmitem doenças.
Então, a cabeça dele meio que consegue formatar aquilo, aquele medo toma-se então uma forma. Lembra que eu falei que a angústia, quando ela toma uma forma, ela vira uma fobia? E aí vira, naquele caso, uma hipocondria, né? Ele começa a tomar remédios, um desespero de ficar doente, de ser contaminado. Tem uma questão também da sexualidade, porque tem alguns laços com uma questão de sífilis ali também, mas que eu acho que para a gente aqui não é tão interessante. Mas a figura do rato vai passear pelo angústia o tempo inteiro. Então, Marina, por exemplo, é descrita algumas vezes. Marina é uma ratoína. Marina, ela sempre é contraposta às memórias do Agreste, né? Com assim a Germana e a Quitéria, como pessoas mais puras, mais... acho que acredito até que amorosas mesmo, assim, né? Tem um outro trecho interessante que é durante o aborto. O filho de Marina morria. Talvez já tivesse morrido. Pensei nos ratos. A antes extrovertida Marina torna-se a imagem da vergonha. Permaneceria de vista baixa, esconder-se-ia como um rato e falaria gemendo. Então de novo, essa coisa da sujeira, né, do baixo. O Julião Tavares e os burgueses também são várias vezes comparados, né? Algumas delas ele fala: negociantes que soltam gargalhadas enormes, discutem política e putaria. São os ratos ávidos por dinheiro, ladrões e sovinas, que tudo devoram ou acumulam em suas tocas, os burgueses da Tavares e companhia. Negociantes de secos e molhados, donos de prédios, membros influentes da associação comercial, eram os ratos. Novamente falando quando ela engravida de Julião, né? Sairia gordo, bochechudo e safado, como o pai, como o avô, o Tavares dos Tavares e Cia. Uns ratos, talvez ainda herdasse do pai os dentes de rato. O próprio Luiz, em alguns momentos do texto, quando se deprecia, se vê como um rato, né? Tipo bestas, ficam dias fuxicando no café e preguiçando, indecentes. Quando aviso essa cambada, encolho-me. Colo-me às paredes como um rato assustado. Como um rato, exatamente. Fujo dos negociantes que soltam gargalhadas enormes, discutem política e putaria. No grito, habituei-me a falar baixinho na presença dos chefes. Então, sob esse disfarce de um funcionário público, mesquinho e subserviente, a gente tem esse personagem principal o tempo inteiro recalcado, o tempo inteiro reprimido, o tempo inteiro sofrendo essa pressão de um mundo que não lhe compõe. Eu acho que isso Lucas, que está falando, acho que é interessante, né? Porque essa imagem fica o tempo inteiro. De maneira pública, por assim dizer, esse Luiz da Silva sempre de cabeça baixa, falando baixo, sempre ali se colocando numa posição de rebaixamento. Por outro lado, internamente, a gente tem esse contato, porque é ele que conta as coisas pra gente, essa criatura recheada de ódio, de muita raiva, né? Sim. Dentro desse contexto bastante hostil em que ele se encontra, o único fiapo que ele vai ter ali de alguma esperança, se é que dá para usar esse termo, de mudança da condição dele, é o tal do noivado, né? Ele tem uma noiva, a tal da Marina, que é descrita por ele como uma moça frívola, ou seja, como uma moça superficial. Olha como, né, o outro é sempre um problema, né? Nunca ele que vai ser o problema. Ela é superficial demais e existe um problema. Ela quer casar. E existe um impeditivo muito concreto do porquê que ele não casa com ela. Ele não tem dinheiro, né? A falta de dinheiro é uma questão concreta que impede a realização desse desejo que a Marina quer casar de qualquer maneira. E ele morre de medo, porque ele não tem dinheiro para isso a fazer e a acontecer. A coisa derruba de vez quando a Marina troca ele por um outro cara, que entra aí a figura desse antagonista na cabeça só do Luiz da Silva, certo, que é o tal do Julião Tavares, que aí ele vai ser descrito como um capitalista, como um homem de dinheiro, como um burguês, que tem o que o Luiz não tem. E até a descrição física, tá, dessa figura, ele vai ser descrito como um homem grande, gordo, ele é corpulento, ou seja, né, ele ocupa o espaço em que chega, ele pega tudo para ele. Vai ser a senha para uma virada de chave nesse Luiz. Em especial, porque não só o Julião Tavares conquista a Marina,
ele, na cabeça do Luiz, tá? O tal do Julião, pega o que é dele, consome e descarta. Porque o Julião Tavares vai lá, fica com a moça, engravida e dá um pé nela. Isso para o Luiz da Silva é uma ofensa sem tamanho. Porque, entenda só uma coisa que é importante, não é que o Luiz guarda um profundo afeto pela Marina, mas ele olha para ela como se ela fosse uma espécie de propriedade mesmo. Como é que esse cara chega, pega a única coisa que eu tinha, consome e descarta? É ofensivo. E olha só, a moça é descartada, é grávida, vai sofrer um aborto, é horrível o que acontece com ela. Em nenhum momento existe por parte do Luiz da Silva algum tipo de compadecimento sobre a condição da moça. O ódio que ele sente é um ódio porque tirou de mim a única coisa que eu tinha. A partir daí vai se desenhar um desejo do Luiz da Silva por aniquilar esse outro, né? Por matar, por destruir esse outro. Julião Tavares precisa morrer, né? Vai nascendo o princípio de um assassino na cabeça desse cara. O que vai culminar na cena talvez mais famosa que o livro tem, que é a famosa cena do suposto assassinato. Coloco aqui como suposto por uma razão. O livro afirma categoricamente, tá? O Luiz da Silva fala para ele, matei. Não há equívoco a esse respeito, né? Estrangulei com uma corda, botei com uma corda, pendurei o corpo depois num galho de árvore para simular um suicídio. Fiz o trabalho inteiro completo. Mas, ao mesmo tempo, o texto deixa escapar algumas senhas de que talvez a coisa não tenha acontecido dessa forma. E aí eu preciso fazer um resgate com você de uma coisa que vai tornar um livro um pouquinho mais rico e que a prova pode cobrar também. Isso de um narrador em primeira pessoa, e que você não pode confiar de jeito nenhum, porque esse malandro é tudo, menos um cara maneiro, tá lá no Machado de Assis já há um bom tempo. Esse narrador em primeira pessoa, cara, desde o Bentinho, desde o Brás Cubas, a gente está olhando para essa figura que se entrega por meio do vocabulário que emprega para construir o seu livro. No Luiz da Silva, ele se entrega na cena do assassinato. Eu até separei alguns trechinhos aqui para te mostrar, são dois e são bem curtinhos. Primeiro, no seguinte sentido, ele vai descrever, ele indo atrás do Julião Tavares, e ele vai evocar aqui um traço muito surrealista. A vanguarda do surrealismo vai surgir bastante para colocar uma cena absolutamente absurda, simulando uma espécie de delírio. Ó, a necessidade de fumar atrapalhava meus movimentos. Julião Tavares flutuava para a cidade no ar denso e leitoso. Estaria longe ou perto. Aparecia vagamente nos pontos iluminados. Em seguida, o nevoeiro engolia-o e eu tinha a impressão de que ele ia voar, sumir-se, um balão colorido em noite de São João boiando no céu escuro. Olha essa construção dessa figura na névoa que flutua. Mais para frente, na hora do assassinato, de fato, ganha só. Retirei a corda do bolso e em alguns saltos silenciosos como os das onças de José Bahia, estava ao pé de Julião Tavares. Tudo isso é absurdo. É incrível, mas realizou-se naturalmente. Ganha aqui, tudo isso é absurdo, tudo isso é impossível de acreditar, mas eu juro que aconteceu assim. Ele segue. A corda enlaçou o pescoço do homem e as minhas mãos apertadas afastaram-se. Houve uma luta rápida, um gorgolejo, braços a debater-se. Exatamente o que eu havia imaginado. Sabe, gente, eu nunca estrangulei ninguém. Não faz parte do rol das experiências que eu quero passar na vida. Mas eu suponho que uma cena dessas não aconteça do jeitinho que você imaginou. As coisas vão sair certamente bem diferentes daquilo que foi planejado, idealizado, pensado. Porque existe um outro, ele vai lutar, ele vai se debater, as coisas vão acontecer de uma outra maneira. Quando o Luiz da Silva conta pra gente que, por mais absurdo que pareça, tudo aconteceu exatamente do jeitinho que ele planejou, talvez aí esteja uma senha pra gente olhar e falar, será que essa cena aconteceu mesmo? Ou ela mora na cabeça desse fulano? E não tem jeito, Luke, tal, preciso te perguntar como é que é a cabeça desse cara. E aí te abro até para duas perguntas, cara. Como é que é a cabeça desse Luiz da Silva tendo matado de fato?
E como é que é esse cara não tendo matado, tendo fantasiado esse assassinato? Essa é a parte, acho que, divertida do livro, né? Sim, A gente pode brincar aqui bastante, porque a gente pode imaginar que Luiz enlouqueceu, sim, virou um grande psicopata e executou um plano. Aquele homem de cabeça baixa, sempre assustado, aquele cara que não tinha potência para nada, de repente rompeu com toda a sua moral e virou um assassino e metódico, né? metódico, frio. Assim, eu gosto muito de um trecho que é o que me leva a acreditar também que o assassinato não aconteceu. Na minha experiência lendo, me parece. Um deles é a questão do bem simbólica mesmo, quando ele fala que era tudo meio leitoso. Sim. Aquilo me pega muito. Uma outra coisa que me pega muito é quando ele fala, num pedacinho, ele fala assim, estão pedindo coisas para ele, ele fala, é conveniente escrever um artigo, seu Luiz. Eu escrevia, e pronto. Nem um muito obrigado, um Julião Tavares me voltava as costas e me ignorava. Que no caso não era o Julião mesmo, né? Mas ele simboliza todos esses caras como um Julião Tavares, né? Nas redações, na repartição, no bonde, eu era um trouxa, um infeliz, amarrado. Mas ali, na estrada deserta, voltar minhas costas como um cachorro sem dentes? Não. De onde vinha aquela grandeza? Por que aquela segurança? Eu era um homem. Ali, eu era um homem. E aqui ele me deixa meio assim, será que esse cara não desligou o parafuso ali? Vamos embora! Cansando de ficar de cabeça baixa, pra mim deu. Então, tem essas duas leituras, né? De uma pessoa que ainda é muito recalcada, como ele é o livro inteiro, e talvez ele só tenha fantasiado, que é o que a gente faz com a maioria dos desejos impróprios, que a gente pouco relata e que moram num recalque muito profundo, ou ele tenha surtado. Existem essas duas opções, porque a gente pode fazer também essa leitura dele enquanto um ser que é tão ensimesmado que objetifica o outro. Então a Marina, que é um objeto dele, esses Juliões que são os vulgares, os toscos, essa situação que ele fica entre ser um reprimido e ao mesmo tempo se achar um grande detentor de uma moral, né? Então essa discussão ela é muito interessante, assim, acho que esse é um dos prazeres da literatura, que é você poder pegar o final que você quiser para você aí e ter o seu próprio Luiz, assim como você mais gostar. Mas na minha leitura, assim, né, eu acho que foi uma fantasia. Eu não à toa. Eu estou com o final da fantasia aqui. Uma coisa importante, pessoal, e eu acho assim, para qualquer obra que a FUVEST, em especial, coloque, você não pode deixar de ter para você, lembra sempre, a FUVEST sempre vai escolher livros, se da literatura nacional, sempre para se perguntar, e portanto te perguntar, mais explícita ou implicitamente, qual é o Brasil que está sendo colocado ali, né? Qual é o Brasil que está sendo posto na mesa quando esse livro é colocado para você. E é importante abrir essa camada também de leitura, de você perceber que na figura de um Luiz da Silva, a gente tem a figura de um Brasil rural. A figura de um Brasil que está ameaçando acabar naquele momento. E que na figura do Julião Tavares, esse Brasil industrial, burguês, esse Brasil urbano, que se coloca como avançado, que olha para esse país rural de maneira bastante mesquinha, né, que não liga para ele. Esse contraste é o Brasil no contexto da obra. Então, a gente tem um país se industrializando, olhando esse país urbano, geralmente litorâneo, olhando para o seu interior a partir do viés do atraso. Mas aí, Lucas, para a gente fechar, uma pergunta final para abrir para perguntas que eles tenham, não só de passado a FUVEST vive, porque se existe um passado para colocar, é esses Brasis em conflito. Certo. Esse Brasil industrial, urbano, em conflito com esse Brasil rural. Mas como que a gente pode olhar para esse livro a partir do presente? Quais são os pontos de contato que você acha que a gente pode estabelecer com assuntos, exemplos, questões que podem surgir nesse sentido, cara?
Uma coisa que, assim, vem muito fácil, talvez, assim, para minha cabeça, é essa questão do velho versus o novo. Acho que essa é uma discussão que está super em pauta hoje em dia, né? Muitas coisas se revolucionando, muitas coisas novas aparecendo e ganhando um protagonismo. E o que acontece quando o velho recalcado é apertado por muito tempo? Ele se torna, assim como o ex, agressivo. Então a gente pode ver isso hoje em dia de uma maneira muito, assim, até quase escrachada, né? Essa coisa das morais e dos costumes antigos sendo difíceis de serem modificados. Os mais jovens, né? Vocês trazendo isso com muita força. E a resposta que o mundo dá, ela é sempre meio agressiva. Essa é uma coisa que vocês podem ver muito, assim, né? Aquela coisa do tipo, não, no meu tempo era melhor, não sei o que lá, isso não tinha. É o mimimi, é o não sei o que lá. Então, essa agressividade presente na tentativa de se fazer ainda presente, num presente onde você não pertence mais. Sim. Onde você já não tem mais tanto valor. Então, essa agressividade ela é um lugar muito comum, assim, acho que talvez fácil da gente enxergar, né? Sim. Engraçado você comentar isso, só uma parte, eu lembrei, você comentou esse do velho versus o novo, né, o recente conflito em função do comercial da Volks, né, em função do como os pais da Elis, perfeito, como isso ficou forte, essa questão ficou muito latente, né, que você quer ali, né, colocar a gente mãe e filha, ele lado a lado, acho que essa questão. E essa é uma temática do Belchior, né, que compõe a música pra caramba, esse conflito, né, do antigo, novo e tal. Só essa parte que me fez lembrar. A gente acho que assim, vocês devem conseguir pensar em diversos causos assim. Uma outra coisa que eu acho muito legal de ver é essa questão do narcisismo, da vitrine, dessa cidade enquanto um grande comércio sem fim. Então, que é uma coisa que hoje a gente pode dialogar com as mídias sociais. Então, esse consumo desenfreado na tentativa de apagar essa falta. Então, tudo que me falta eu encontro aqui. Ou até mesmo no nosso trabalho. Como é difícil para a gente, por exemplo, desenvolver projetos a médio e longo prazo. Sim. Porque a frustração, hoje em dia, ela é pouco trabalhada. As pessoas querem tudo muito rápido. Então, esse horário comercial 24 horas, a compra a qualquer momento, essas substituições que a gente faz pela frustração, elas estão cada vez tão presentes que é muito difícil a gente se encontrar na nossa falta. Só para ver se vocês pegaram, ele tá falando daquela cena, pessoal, que ele tá de fora, a cena que eu li bem no comecinho, que ele tá de fora, ali a livraria rolando, e ele tá olhando pro lado de dentro da vitrine, e o lado de dentro da vitrine, a vida acontecendo. Isso. As pessoas comprando livros, o autor ali dando autógrafos, nessa relação que eu acho muito boa, Lucas, dessa vitrine com o celular, com as mídias sociais, né? O que está lá dentro e eu estou aqui de fora nessa minha vida comum. E uma parte que é muito complicada, que é, hoje, o que a gente consome, principalmente nessa vitrine digital, são coisas muito certas, são respostas muito práticas. Então, o que a gente vê? Faça isso em 7 dias, sim, consiga aquilo em 15 dias, 28 dias, fórmulas mágicas. Tire 1000 no Enem com 2 aulas, eu fico chateado com isso. Exatamente. E aí, como é que a gente faz um trabalho para ensinar, que eu acho que é o nosso grande trabalho na Litera, que é ensinar o processo. Existe um processo para você tirar 1000. Antes do 1000 vem vários 960, vem vários 860. Vem vários 720, vem vários 640. Eu acho que tem uma outra coisa também, né? E quem falou que você precisa tirar 1000? Essa estética da perfeição. Isso é apropriar-se da angústia humana no sentido mais cruel possível. Porque você usa de uma coisa que é natural do ser humano para fazer ele se sentir incompleto. Mas não no sentido de a incompletude é o que você é. Mas no sentido de eu posso te oferecer alguma coisa que tapa esse buraco. E aí fica todo mundo perdido, procurando o que me falta. E comprando milhões de opções que nunca vão satisfazer. Porque o que te falta é entender o seu duplo. Que é essa dinâmica do Luiz com o Julião. Ele é tudo que eu não sou.
E você não precisa odiar tudo aquilo que você não é. Você precisa entender que aquilo existe. E aquilo vai fazer parte, vai continuar existindo. A gente tem que viver com o outro, com a nossa sombra. E o outro diferente de mim, né? Esse outro que de fato é. O duplo é um conceito interessante no Freud. Eu gosto muito da metáfora que o Jung faz, que é a sombra. Eu sou aquilo que a luz mostra, minha sombra é tudo que eu tento esconder, inclusive de mim mesmo. Então, é nesse contato seu com a sua sombra que nasce o eu, né? Essa noção de completo e incompleto, essa noção de completude na falta. Só pra gente fechar, assim, eu não quero fechar, falei que ia fechar, calma. Porque a gente combinou de comentar um negócio que a gente esqueceu, e é muito bom o negócio que a gente combinou de comentar, então a gente vai comentar. Que é uma sacada que o Graciliano tem uma cara boa de virar questão, que é a sacada dos sobrenomes, cara. A gente pulou esse negócio. É verdade. É bom demais. O avô do Luiz da Silva, homem de terras, né, um homem rico, o tal do Trajano, ele tem 5 sobrenomes. Não sei você, uma pessoa com 5 sobrenomes é uma pessoa importante. O pai tem 3. O pai tem 3. Olha que interessante a construção que ele faz. O Luiz é o da Silva. Então, a construção é muito legal colocada ali, né? E aí, batendo papo com o Lucas para poder montar esse papo com vocês, eu falei, cara, eu lembrei de um negócio que, lendo esse livro ao longo da vida, eu nunca tinha me atentado. Foi essa semana, né? O sobrenome da Silva é sobrenome de escravo alforriado no Brasil. Por isso que você conhece um monte de gente da Silva, galera, beleza? Tá? Porque o da Silva é isso, assim, essa pessoa não tem um sobrenome, ela não tem uma origem, ela não sabe quem é o avô, quem é o bisavô. Esse legado ele foi cortado, essa herança se rompeu. Então se atribui esse sobrenome da Silva. Então olha que legal. Para além, ele não é o com 5 sobrenomes, ele não é o com 3, ele é o com 1. E esse 1 não vale nada. Não vale nada. Então, eu acho uma sacada incrível, mas consciente ou não, do Graciliano, uma boa tirada ali. Tem um parênteses também que eu tinha separado, eu acho interessante, que é também uma coisa bem no finalzinho do livro. Sim. Uma das poucas partes do livro que você sente algum dedo de ternura é o único parágrafo que a mãe do Luiz da Silva aparece. Aí o psicólogo fica doido, né? O psicólogo fica doido. Eu até separei esse pedaço porque eu achei muito bonitinho. E, o psicólogo fica doido. que é o seguinte, que é assim: o som de uma vitrola coava-se nos meus ouvidos, acariciava-me, e eu diminuía, embalado nos lençóis, que se transformavam numa rede. Minha mãe me embalava cantando aquela cantiga sem palavras, aquele murmúrio, que é uma das poucas vezes que você vê Luiz se acalmar, Luiz ficar um pouco mais pacífico. E aqui é interessante porque, lembra daquele exemplo que eu dei do bebê, para explicar lá atrás a angústia de separação? Talvez Luiz fosse muito menos angustiado se fosse cercado de amor, cercado de algo tenro, que é o que ele o tempo inteiro busca e não enxerga em lugar nenhum na cidade, né? A cidade não tem ali. Então, quando ele se acalma e respira fundo finalmente, é a única vez que ele cita alguma lembrança de sua mãe ali, de um ambiente onde ele estava sendo embalado. Lembra que eu comentei do toque, daquela coisa do bebê, que assim, quem já teve experiência com o bebê sabe como era. Eu recentemente tive muitas experiências com o bebê. Então você vê que esse contato ele realmente é diferente. Mesmo assim, entre o meu colo e o colo da minha esposa, é diferente. Ela tem um toque que eu sinto angústia por não tê-lo, saca? Eu ponho no colo, eu falo, fica de boa, Benji. Ele tá olhando pra mim falando, mano, você não é a mamãe, é o baby, tá ligado? Então, tipo, velho, não serve você. Tchau, tá ligado? Então, tem um pouco disso. Então, assim, vários psicólogos, inclusive, tratam disso, da coisa do... Não é sobre ser perfeito, mas é sobre ser suficientemente bom para que esse bebê seja corajoso o suficiente para enfrentar esse mundo hostil sendo ele mesmo. Tendo coragem de olhar para aquilo e se apresentar e esperar sustentar aquela volta. Então é um trecho bem legal.
Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Vou abrir para perguntas, beleza? Só lembrando, nosso próximo encontro ele não é na próxima semana, ele já vai passar um pouco para frente em setembro. É o campo geral do Graciliano Ramos. A gente discutiu agora, meu Deus do céu, do Guimarães Rosa, beleza? Tá o campo geral, desculpa, tá? O campo geral do Guimarães Rosa dos 4 que a gente vai bater um papo. É o meu favoritaço, assim, de longe. E eu vou bater esse papo com o Tiagão, tá? Professor de Geografia e de História, mas de Geografia pela Universidade de São Paulo, História pela Unicamp, tá? A gente fecha com o 4º encontro discutindo Quincas Borba, do Machado de Assis, aí com o professor Carlos, de Filosofia e de Sociologia. Alguém pergunta alguma coisa, dúvida que tenha ficado sobre alguma coisa do livro, sobre alguma coisa do Lucas, conceitos, etc. Tranquilo? Espero muito que vocês tenham gostado, pessoal, está sendo muito bacana. Vamos fazer o sorteio do livro, ver se você é a pessoa de hoje que vai levar. Onde está Foi resolver essa parada? Um segundinho que já tá chegando pra gente fazer o sorteio pra vocês. Tá sentindo hoje? É hoje? Hoje vai? Luísa, vai dar tudo certo. Tá, essa edição é bonitinha. Um ratinho na capa. Então, é a coisa dos ratos. Acho que ele fala que tá doente. Tipo, acho que o Moisés é bom visitar ele. Ele faz assim, ali o final você entra numa alucinação completa ali no isso. O final é mais uma das senhas de uma pessoa. Aí que eu tô pensando em prova já, tá? É uma das questões que você pode colocar até para poder justificar a questão do delírio, né? Ele entra num delírio completo e nada mais é confiável. Ele vai se desligando do que é o real ao longo do livro, né? No começo você tem ali uma fronteira bem clara. Isso aqui é o que acontece, isso aqui é a maluquice dele. Até aquelas repetições, né? Ele tem várias dessas repetiçõezinhas, ele fica fazendo aquelas brincadeirinhas com as palavras. Ele fica repetindo várias vezes a mesma coisa, assim, né? Ele repete milhões de vezes a história do Mulambo, que a cidade poluiu e sujou. Ele repete muito também a coisa do... Ele tem alguns joguetes que você vê que, assim, é aquela coisa do... Ele travou, assim, sabe? Ele trava, ele tem um joguete tosco que ele mesmo fala. Mania besta, né? Tipo, uma mania tosca. Ele fica lá brincando e ele se recompõe. Ele conta mais um trecho e ele perde de novo o fio da meada. A gente fica andando com ele, né? Levanta a cabeça, dá uma respirada, volta para debaixo da água. É isso mesmo. Então, provavelmente esse final aí já é assim, aí chutou o balde, né? Aí... Tem um detalhe interessante, que é um personagem que aparece no final. Eu esqueci o nome dele agora. Aquilo. Que aparece em outros livros do Graciliano Ramos. Sim. É um personagem que fica se repetindo ao longo dos livros. Que eu acho que é também interessante, assim, porque ninguém sabe se aquele cara existiu, né? Acho que logo depois do assassinato ele vem passando com cigarro na boca, todo molão, assim, meio bêbado. E é um personagem que ele tá em outros livros do Graciliano. Assim. Então, assim, deixa um pouco esse tom de... Acho que esse cara tá viajando. Esse cara tá doidão. Esse cara não tá aqui não, velho. Então rola bastante isso aí. Mas é um livro bem divertido. Até a questão da infantilidade dele, né? Com essa coisa do... Eu vou ganhar na loteria e vai dar tudo certo. Essa coisa mágica que vai acontecer, solução mágica. Que tem muito a ver com essa angústia depressiva que ele sente, que é o que impede ele. A angústia depressiva normalmente tem essa característica de ter a culpa envolvida. Você sente, assim, teoricamente falando, é a angústia que o bebê sente quando ele acha que o seio não tá mais provendo para ele porque ele fez alguma coisa. Então, é um sadismo do bebê que é muito engraçado, porque você pode ver, assim, é fácil até de você diagnosticar. Se vocês conversarem com a mãe de vocês, assim, ou com alguém que teve bebê recentemente, você vai ver que é uma coisa que o bebê faz muito quando ele morde o seio. Isso acontece com alguma frequência durante a amamentação. Ele vai lá e dá um mordidão, e aí a mãe, tipo, obviamente... Sacanaço, assim. E aí você olha na cara dele, ele tá assim, ó. E aí ele... Fiz mesmo, né? E ele pede pra mamar de novo. Ai, que safado. Ele quer testar, é um sadismo do bebê ali de testar de... Será que esse bagulho vai me prover pra sempre? Uma criança um pouquinho mais velha, ela faz isso através da birra, da chatice. Ela fica, tipo, ali assim, tipo entendendo. Minha filha, por exemplo, tem 5 anos. Ela direto faz um caos, e aí eu fico bravo,
Laura, chega, pelo amor de Deus. Ela me pergunta, mas você ainda gosta de mim? Aí eu respondo, sim, obviamente, eu ainda te amo. Isso não é uma questão, você não precisa fazer isso. Mas ao mesmo tempo ela precisa. É esse o teste. Ela tá tipo assim, mano, quão chato eu posso ser até tu realmente querer me jogar fora. Isso é brincadeira, assim. E tem muita gente, assim, na clínica, é muito comum a gente ter isso, que é você vai conversar com uma pessoa e a pessoa tem esse medo de ser jogada fora. Fala assim, eu tenho que ser perfeita pro meu relacionamento dar certo. Por quê? Porque senão vão me trocar. Eu não sou bom o suficiente. Essa é uma frase muito boa, né? O que é isso? Eu tenho os números? Eu tenho os números e você tem os nomes. Então, assim, eu tiro o número. E eu sei anjo. Isso. Que é o número certo. Exatamente, isso. Essa é a ideia. Tá bom, beleza? Justo. Vamos lá, galera. Eu posso provar pra vocês. Número sorteado, Lucas, foi o número 15. 15. Laura Teodósio Valério Gomes. Laurinha, o livro é seu. Tem mais dois, vamos lá. Calma. Parabéns. Você é o número 5. Joga pro universo aí, mano. Beijo, galera. Como que vou? Valeu, gente. Obrigado.